A lei que regula toda a sua vida está prestes a mudar, e se você quer saber mais sobre isso, continua comigo até o final desse vídeo aqui. Bom pessoal, como prometido, o vídeo sobre a reforma do Código Civil, né? E para você que está chegando aqui agora, meu nome é Kevin, eu sou bacharel em Direito e pós-graduado em Processo Civil pela Universidade Paulista. Todo direito processual nada mais é do que a aplicação do direito material. O direito processual civil, o penal, o trabalhista, nada mais é do que a aplicação do direito material. E por isso é sempre importante a gente estar atento a essas alterações que tem no direito material. O que é o Código Civil, né? O Código Civil, ele é o código que vai regulamentar toda a nossa existência antes mesmo da gente nascer, através dos direitos do nascituro, por exemplo. E até depois que a gente morrer, através da proteção dos direitos de personalidade do decujus, né, ou falecido, ou até mesmo da regulamentação do processo de inventário, onde vai ser dividida a herança daquele que faleceu, e aí já vai entrar no ímpeto tanto de quem morre quanto de quem fica. Então, pessoal, o Código Civil ele é muito importante por isso. Ele vai regulamentar desde a nossa pré-existência, antes mesmo da gente nascer, durante toda a nossa vida, todos os atos da nossa vida civil, a partir do momento que a gente adquire aquilo que é chamado de personalidade jurídica, até depois que a gente morrer. Tá, Kevin, mas por que isso precisa mudar? A lei ela está em constante alteração porque ela precisa acompanhar a evolução da sociedade. Em outros tempos tinham-se outros valores, outros ideais, e a lei seguia aqueles valores e ideais. E conforme isso vai mudando no decorrer do tempo, a lei vai se adaptando àquilo. Então, de tempos em tempos, conforme a sociedade vai mudando, a lei vai tentando acompanhar, vai tentando se adequar àquela sociedade moderna. E como se dá esse lapso temporal de alteração, né? De quanto em quanto tempo isso vai ser mudado? A última alteração do nosso Código Civil foi em 1916. Tem um bom lapso temporal aí, né? Mas como a sociedade vem mudando cada vez mais rápido, viu-se necessário essa alteração. Então a gente tem aí agora um lapso temporal de 22 anos, né, que o nosso código ele é de 2002, entrou em vigência em 2003 por conta de uma vacatio legis, né, mas num lapso temporal muito menor do que a última alteração, porque a sociedade vem cada vez evoluindo de maneira mais rápida. E que alterações, que avanços, né, o Código de 2002 traz em relação ao de 1916? O Código de 1916 ele tinha muito latente a questão do homem, né? Ele tinha como principal figura o contratante, o marido e o proprietário. Ele trazia até a esposa como relativamente incapaz. Então, do Código de 1916 para o de 2002, houve-se um grande avanço aí na questão dos direitos das mulheres. Mas é claro que esses eram valores da época, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma época onde ainda era vigente, por exemplo, no Código Penal, a lei dos vadios e capoeiras, que criminalizava a capoeira e marginalizava a população que praticava não só a capoeira, como as populações periféricas, né? A gente tem que lembrar também que é uma época que era vigente ainda a Lei de Terras de 1850, que impedia essa mesma população marginalizada de comprar terras, e onde a gente tinha muitas alegações de legítima defesa da honra, onde era meio que legitimado o feminicídio com base na legítima defesa da honra. Então eram valores que já não se aplicam mais nos dias de hoje. Chega de falar do passado e vamos falar do presente e do futuro, que é esse projeto de alteração do Código Civil. Foram ouvidas 280 sugestões da sociedade civil, ou seja, 280 famílias deram a sua sugestão. Foram feitas 3 audiências públicas, uma em São Paulo, uma em Porto Alegre e uma em Salvador, sendo uma delas, inclusive, com a presença do ministro da Suprema Corte Argentina, Ricardo Lorenzetti. Além disso, foram feitos mais 2 seminários e ouvidos 34 especialistas, até que a comissão de juristas, criada no final de 2023, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e liderada pelo ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, apresentou no começo desse ano o projeto que primeiro se falava em 1.300 páginas, mas que acabou ultrapassando as 1.800 páginas, com o intuito de atualizar esse nosso Código Civil vigente, trazendo alguns temas como, por exemplo, o direito dos animais.
O direito dos animais, que são aqueles direitos inerentes à quarta geração de direitos, né? A novidade é que eles deixam de ser tratados como coisa, isso mesmo. Os animais vão deixar de ser tratados como res, como coisa, para ser tratados como seres com direito à dignidade. A partir daí são trazidas sugestões, como por exemplo, a guarda do animal em caso de separação. Você que é casado, você que tem união estável, no momento da separação ou do divórcio, está sendo trazido esse novo tema, que é a guarda do animal, com quem que o animal vai ficar. Também é novidade no texto da reforma o direito à indenização em favor da pessoa que tenha afeto com esse animal. Como, por exemplo, no caso em que tiver maus tratos de animais, ou então naquela hipótese que é bem corriqueira, que infelizmente a gente já conhece, de pessoas que causam o envenenamento de animal, seja de um vizinho, de um conhecido ou até mesmo de um desconhecido. As pessoas que tiverem afeto com esse animal, elas passam a ter direito à indenização pelos maus tratos ou, na pior das hipóteses, pela morte desse animal. Também faz parte do texto desse projeto de alteração a desburocratização do divórcio e do inventário, onde ele vai poder passar a ser feito de maneira extrajudicial, mesmo quando houver o interesse de menor. Atualmente, no processo de divórcio, quando há o interesse de menor, há o interesse também do Ministério Público, não é permitido que seja feito o divórcio, por exemplo, na via extrajudicial, direto no cartório. E com a apresentação desse projeto, uma das alterações pode ser que tanto o divórcio quanto o processo de inventário possam ser feitos 100% no cartório. Outro assunto bem atual apresentado no texto da reforma é a reprodução assistida. O texto traz o direito sucessório dos filhos gerados até 4 anos depois da abertura da sucessão. Mesmo que seja uma reprodução assistida, né, ou uma técnica in vitro, se esse filho for nascido até 4 anos após a abertura da sucessão desse falecido e tiver autorização expressa da pessoa que faleceu, esse filho também passa a ser herdeiro e ter o direito ao quinhão hereditário, mesmo ele tendo nascido depois da morte da pessoa que deixou a herança. E por falar em sucessão e quinhão hereditário, outra novidade do projeto é a exclusão do cônjuge como herdeiro necessário, ou seja, ele deixa de ter reservado ali 50% do quinhão e passa a ter um tratamento mais igualitário junto com os demais herdeiros. Vai ser tudo dividido igualmente entre eles. É claro que a regra segue a mesma para a separação total de bens. Ainda dentro do direito de família, a gente vai ter mais uma novidade, que é a atualização do artigo 1514, que trata sobre o matrimônio, sobre o casamento. A gente sabe que desde 2011, com as resoluções do Conselho Nacional de Justiça e as decisões do STF, é permitido no Brasil a união entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas se a gente analisar friamente o texto do artigo 1514, ele está bem explícito que o casamento trata-se da união de um homem e de uma mulher. Por isso, a atualização desse artigo vai trazer agora que o casamento trata-se da união de duas pessoas, sem distinguir gênero. E isso nada mais é do que uma garantia, porque, como eu já disse, em 2011 a gente já tinha resoluções do Conselho Nacional de Justiça, a gente já tinha decisões do STF, e agora é mais uma afirmação legitimando o direito de casamento entre qualquer pessoa. E ainda dentro do direito de família, ainda falando sobre sucessão, a gente tem a maior novidade e passa a ser tratada a sucessão digital e o reconhecimento dos bens digitais como parte integrante do espólio, parte integrante da herança que você vai deixar para trás, porque tem valor e muito. Escolhi esse tema para o meu TCC em 2019, já prevendo a necessidade de um respaldo jurídico, porque em 2019 a gente já tinha, por exemplo, as criptomoedas, Bitcoin principalmente, estourado, né? E ele já estava batendo ali a casa dos 20, 25, chegava até ultrapassar no decorrer do ano ali os 30 mil reais. Então isso sim, precisava ser regulado, precisava ser tratado como parte da herança. Fora dos bens digitais de valor financeiro, a gente tem também os bens digitais de valor sentimental. Como por exemplo, quando o Facebook, né, traz uma nova política, traz uma nova ferramenta que permite que o perfil de uma pessoa falecida torne-se um memorial daquela pessoa. Essa herança sentimental também vai passar a ser tratada dentro da herança digital. Mas basicamente os principais pontos que eu queria trazer, os mais interessantes, pelo menos do meu ponto de vista, eu já trouxe aqui para vocês.
Então, se você quiser aprofundar no tema, principalmente no tema sucessão de bens digitais, eu vou disponibilizar para download o meu artigo de 2019. Você pode pegar, pode ler com calma, vai entender um pouco mais. Até um pouco do que eu já falei aqui no vídeo, vem lá no artigo um pouco mais detalhado, um pouco mais aberto, né, para vocês poderem entrar em cada detalhe disso. Mas, em síntese, eu já trouxe o que era mais interessante, o que era mais importante para essas reformas, que é o que vai alterar na nossa vida de fato, em coisas que são bem mais corriqueiras na nossa vida e até mesmo no nosso bolso. E antes que eu me esqueça, pessoal, esse projeto ainda não foi aprovado, ele não foi votado, tá? Ele sofreu alterações, algumas pequenas alterações até o dia 8 de março, depois fecharam os prazos para alteração e ele vai para votação no começo do mês de abril. Então, se você gostou desse vídeo que trouxe para você as principais atualizações do projeto de reforma do nosso Código Civil, ou Código da Vida, como eu gosto de chamar, curte, compartilha e deixa aqui nos comentários: Civil é Vida.